Bom dia, queridos. Graça e paz. Graça e paz. Gente, como sempre lembramos, é um rico privilégio estarmos diante do Senhor, como fomos instruídos pelo Gregory, no dia do Senhor e celebrando e relembrando que num domingo como esse, Cristo ressurgiu dentre os mortos e mudou para sempre a história de como as coisas são. Amém? E nós valorizamos muito a reunião do povo de Deus. Hoje, nós damos início a uma nova série de mensagens intitulada Nova Era, as coisas do reino. Vamos dizer juntos? Nova Era. As coisas do reino. Glória a Deus. Diga comigo, a nova era chegou. Diga comigo, eu pertenço à nova era. Não, enche mais. Eu pertenço à nova era. Glória a Deus. E nós queremos trabalhar essa estação pascal, porque a Páscoa não se limita ao domingo da ressurreição. A estação pascal, em todo o calendário cristão, vai do domingo da ressurreição até o domingo de Pentecostes. Então, é um período de 50 dias, onde nós estamos focados na ressurreição gloriosa e portentosa de Cristo. Daí, nós utilizarmos a expressão nova era, as coisas do reino, e nós vamos colocar isso biblicamente e vamos perceber que de fato nós é que pertencemos à nova era, a era do reino de Deus. E nós teremos como título do primeiro sermão, que vai ser um sermão mais conceitual. Então quero pedir que você esteja em oração por mim e me dê de presente sua atenção, que é um tema mais extenso, porque ele vai conceituar a série de mensagens. E o nosso subtema é o reino de Deus. Repitam comigo. Nosso texto base é Atos capítulo 1, versículo 1 ao 8, mas nessa primeira sessão vamos ler do 1 ao 5. Se você tem as escrituras, deixe eu te relembrar, não abandone esse formato da palavra de Deus, faça uso dela diariamente e traga a sua Bíblia no culto, ainda que possamos também fazer uso da tecnologia e encontrar nisso graça comum. Atos capítulo 1, versículo 1 em diante diz: "Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar." Diga comigo, Jesus primeiro fazia, depois ensinava. Olhe para mim, você quer fazer? Você quer ensinar? Primeiro, faça. Até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E, comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual, disse ele, de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito tempo depois desses dias. Essa é a palavra de Deus para nós nessa manhã. Oremos. Pai, te damos graças uma vez mais. Erguemos o nome de Cristo Jesus acima de qualquer outro nome e te pedimos que você nos presenteie nessa manhã com espírito de sabedoria e de revelação, a fim de que os olhos do nosso entendimento sejam iluminados e possamos compreender a real esperança da nossa vocação. Eu te peço, Pai, que você faça cessar as muitas distrações e inquietações da nossa alma, a começar pela minha, a fim de que possamos absorver a instrução do seu Espírito mediante a sua palavra, a comunhão dos santos e aos dons do Espírito repartido no culto público. E, Pai, que nada aqui se perca, mas tudo seja para a glória do teu nome, pelos interesses de Cristo e para o bem do mundo. Nós oramos assim e todos os que creem digam amém. Então, o nosso texto base é Atos capítulo 1, porque Atos é
provavelmente a segunda parte de um mesmo livro escrito pelo evangelista Lucas. Embora na organização do cânon eles ficaram como 2 livros separados, tudo indica que Lucas queria que fosse 2 partes de um mesmo relato. O estudioso de Novo Testamento chamado Howard Marshall, ele diz que o Evangelho de Lucas narra aquilo que Jesus começou a fazer e a ensinar. Diga comigo, Jesus primeiro fazia, depois ensinava. Se você quer ensinar, primeiro, glória a Deus. Atos, por sua vez, relata aquilo que ele continuou a fazer e a ensinar através do Espírito Santo por intermédio da igreja. Quem entende, diga amém. Então nós poderíamos de outra forma dizer que o Evangelho de Lucas relata os atos de Cristo por intermédio do seu corpo físico encarnado. O livro de Atos relata os atos de Cristo por intermédio do Espírito através do seu corpo místico, a igreja. Amém? Então, são na realidade o mesmo relato. O que nós podemos perceber de antemão nesse texto? Você percebeu que tinha algumas partes sublinhadas do texto de Atos, porque eles tratam do objetivo destes 40 dias, ok? O período desde o domingo de Páscoa até a ressurreição, ouça, é tanto a conclusão do ministério de Cristo, quanto o início da missão da igreja, ok? Vou repetir, o período do domingo de Páscoa até a ascensão, que se dá 10 dias antes do Pentecoste, é tanto a conclusão do ministério terreno de Cristo, quanto o início da missão apostólica da igreja, amém? Qual é, então, o objetivo desses 40 dias entre a ressurreição e a ascensão? É o período que estamos. Lembre-se, Páscoa não limita-se a um dia. Páscoa é toda uma estação de 50 dias, da ressurreição, ascensão e vinda do Espírito de Deus sobre seu povo. Então, pelo menos nós encontramos no relato de Lucas 3 razões centrais. Primeira razão, fornecer provas incontestáveis da ressurreição do Senhor. Esse é o tema que nós vamos trabalhar, permitindo o Senhor, no domingo que vem. Por isso Cristo esteve 40 dias aparecendo aos apóstolos, como vamos encontrar vários relatos e já mencionado na mensagem do domingo pascal, semana passada, pelo pastor Fabiano Crenque, que eu indico que você ouça. Segunda razão, ocasião na qual Cristo deu ordens aos apóstolos referentes a missão da igreja, ok? Ele dá mandamentos por intermédio do Espírito aos apóstolos. Presta atenção, é interessante perceber como Lucas enfatiza o Espírito Santo no ministério de Jesus. Como Lucas diz, ele deu mandamentos por intermédio do Espírito Santo. Lucas, tanto no Evangelho quanto em Atos, enfatiza que tudo aquilo que Cristo fez por intermédio do Espírito Santo de Deus. Amém? Ok? E terceira, que é o tema da nossa série, a reafirmação do tema central das Escrituras. Qual é o tema central das Escrituras? O Evangelho do Reino de Deus. Ok? É bom até lembrar uma coisa, nós sempre lembramos que a igreja é monotemática, porque Deus e Cristo e o Espírito são monotemáticos. Qual é o tema da família dos que creem em 2024? 2025, 26, 27, 2050, ok? Ampliando o termo, e não há aqui nenhuma contradição, a igreja é monotemática. O tema da igreja é o Evangelho do Reino de Deus. Porque o que é o Evangelho? É a boa nova a respeito do reino de Deus entre os homens. A isso chamamos também de Evangelho, ok? E você vai perceber que o Cristo ressurreto também é monotemático, tanto quanto o Cristo encarnado. Já já vamos perceber que a mensagem central de Cristo era o Evangelho do Reino de Deus. Cristo ressuscita, fica 40 dias com eles. E no verso 3 de Atos 1, Lucas diz, falando estritamente
das coisas concernentes ao reino de Deus. Ok? Isso é central para a nossa reflexão. Daí, nós queremos reforçar a ideia de que o nosso assunto principal deve ser as coisas concernentes ao evangelho do reino de Deus. Deus é monotemático, Cristo é monotemático, o Espírito Santo é monotemático, a igreja é monotemática. Nosso tema central é o evangelho do reino de Deus. Amém? Portanto, nós já vamos entender o porquê o termo nova era. E se ele te deixou um pouquinho desconfortável, revela que você ainda tem bastante de religiãozinha no coração. Amém? Vamos perceber à luz da Bíblia. Aí você finge que não foi confrontado pela mensagem, que não era religioso, e eu finjo que acredito. Glória a Deus, aleluia. Primeira coisa, o que é o reino de Deus? E nós vamos perceber, preste atenção, que não é tão simples e nenhuma explicação reducionista é satisfatória para nos ensinar o tema central de todas as Escrituras, o Evangelho do Reino de Deus, as boas novas de que o Reino de Deus estará presente em plenitude entre os homens. Essa é a história das Escrituras, ok? Não é tão simples definir isso, porque essa narrativa percorre toda a palavra de Deus. E há muitas confusões que são feitas porque nós não colocamos as coisas da maneira que Deus coloca em sua palavra na história da redenção. Então, o escritor George Eldon Ladd escreveu um livro chamado O Evangelho do Reino, recomendadíssimo, um livretinho maravilhoso, ok? Ele diz o seguinte: o sentido primário, tanto da palavra hebraica como da grega, ou seja, para reino, a palavra hebraica malkit e grega basileia, é a posição, autoridade e soberania exercida por um rei. Uma basileia, o termo reino grego, que aparece muito no Novo Testamento, na verdade pode ser o reino, domínio sobre qual um soberano exerce sua autoridade. E pode também ser as pessoas que pertencem a esse reino e sobre as quais a autoridade é exercida. Mas esses são sentidos secundários e derivados. Acima de tudo, reino é a autoridade para governar, a soberania de um rei. Prestem bastante atenção, que nós vamos perceber formas distintas de manifestação do reino de Deus e estágios distintos do reino de Deus na história da redenção. Diga, formas distintas de manifestação, estágios distintos na história da redenção. Mas, primariamente, quando o Antigo Testamento e o Novo Testamento falam sobre o reino de Deus, o primeiro sentido é a respeito da própria soberania de Deus, do próprio direito legal que Deus tem de governar. Na verdade, quanto mais aprofundamos o entendimento, nós vamos descobrir o seguinte, que o reino de Deus é, na verdade, olhe para mim, a expansão do ser de Deus, dominando cada milímetro quadrado da existência criada e não criada, da esfera terrena e da esfera celestial. Quem me entende, diga amém. Isso é fundamental. Então, uma definição básica para você guardar no seu coração para o resto da sua vida. O reino é o domínio soberano de Deus, a extensão do seu próprio ser. Diga comigo, o reino é o domínio soberano de Deus, a extensão do seu próprio ser. Então, no primeiro sentido, sempre que o Antigo Testamento e o Novo Testamento estão falando sobre reino, eles estão falando do domínio, do direito legal que Deus tem de governar e da extensão, da expansão. São termos que não cabem ao ser de Deus, eu sei, são termos humanos, mas para que tenhamos alguma pedagogia, da expansão do ser de Deus sobre toda a esfera terrena e celestial. Então, propriamente dito, o reino é o próprio Deus. John Piper tem um livro que o tema do livro é Deus é o Evangelho. A ideia dele é exatamente isso. O que é o Evangelho? Deus. O que é o reino de Deus?
Deus. Ok? Então, quando a gente vai aplicar com formas humanas, e que também há manifestações distintas e estágios diferentes na história da redenção, poderíamos dizer que um reino tem alguns elementos centrais. Repitam comigo: rei, súditos, leis, um lugar. Isso é basicamente um reino aos olhos dos homens. Um reino precisa de um rei, de súditos, de leis e de um lugar. Ok? Mas, embora já veremos que o reino de Deus se manifesta sobre essas esferas, essencialmente o reino de Deus fala sobre a soberania de Deus, a extensão do seu próprio ser. Porém, essa soberania se manifesta de formas diferentes e em diferentes estágios da história da redenção. Só a título de ganho teológico para nós, eu não vou poder ver todos os textos, mas se você está anotando, Marcos 1,15 nos mostra que a mensagem central de Cristo é o evangelho do reino de Deus. O texto diz que Jesus começou a pregar: arrependei-vos, pois o reino de Deus está próximo. Marcos 1,15. João 3, do versículo 3 ao 5, demonstra que os ensinamentos do reino de Cristo, eram sobre como entrar no reino de Deus. Então, sua mensagem, o reino de Deus, Marcos 1,15. Seus ensinamentos, como entrar no reino de Deus, João 3, de 3 a 5. Lembra a conversa dele com Nicodemos? É esse o registro. Ele diz duas coisas para Nicodemos: você precisa nascer de novo para ver o reino de Deus. Depois ele diz: você precisa nascer da água e do Espírito para entrar no reino de Deus. Ok? Terceiro, as obras de Cristo eram a demonstração do reino de Deus entre os homens. Em Lucas 11:20, Jesus diz: se eu expulso demônios pelo dedo de Deus, então é chegado a vós o reino de Deus. Esse era o objetivo das obras de Cristo. E as parábolas, que vamos ver um pouquinho mais desdobrado, tratavam da natureza e do funcionamento do reino de Deus. Por exemplo, a grande maioria das parábolas, como em Mateus 18:23, para quem está anotando, começa com a seguinte sentença: o reino de Deus é semelhante a... Então, do que tratavam as parábolas? Da natureza e funcionamento do reino de Deus. Como é o sermão conceitual da série? Repete comigo: a mensagem central de Cristo, o reino de Deus, seus ensinamentos, como entrar no reino de Deus, suas obras, a demonstração de que o reino de Deus havia chegado. As parábolas ensinavam a natureza e o funcionamento do reino de Deus. Então, ainda dentro desse tema, só para trocar de Marcos 1,15, vou para Mateus 4,17, que são os mesmos relatos. Jesus começa a pregar depois de receber o Espírito, em Mateus 4,17, e ele passa a anunciar o reino de Deus. Então, o ministério terreno de Cristo, ouça, começa com a boa nova do reino de Deus. Ok? Mateus 4,17. E como vimos agora, em Atos 1,3, o Cristo ressurreto, nos 40 dias que está com o discípulo, está falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Então preste atenção, o ministério terreno de Cristo começa e termina com a mensagem do reino de Deus. Se isso é assim, e qual deveria ser a mensagem e o tema central da igreja? Qual deveria ser a esperança máxima da igreja? A vinda do reino de Deus. Para termos a primeira aplicação, sua esperança máxima é a vinda do reino de Deus em plenitude? Seu assunto central é o evangelho do reino de Deus, como do Cristo encarnado e ressurreto? A grande verdade é que muitos de nós vivem procurando alegria e satisfação em coisas terrenas e temporais. E é um exercício cada vez mais difícil para essa geração encontrar satisfação nas coisas celestiais
e eternas. Sentamos com casais de jovens, com 1, 2, 3 anos de casado, dominados pela ansiedade. Por quê? Porque estão desesperados pelo diploma que eles desejam, pela casa própria, pelo carro próprio, etc, 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 etc. E o pior, quando são irmãos idosos que ainda vivem depositando sua esperança em coisas terrenas e temporárias, e não celestiais e eternas. Mas se o ministério terreno de Cristo começa e termina com a proclamação do Evangelho do Reino de Deus, nossa vida deve orbitar e nossa esperança deve descansar na vinda gloriosa do Reino de Deus em plenitude. E é só nisso, meu irmão, que você vencerá a ansiedade. É porque os nossos olhos ainda estão muito fixados na terra. Ok? Mas para percebermos a complexidade do tema e o desafio do pregador de expor um tema como introdução da série que daria umas 4 mensagens, preste atenção. Porque temos muita confusão sobre o que o reino de Deus é. Há um fato tríplice nas Escrituras, e ele trata das manifestações distintas do reino de Deus. Primeiro, alguns textos das Escrituras se referem ao reino de Deus como o reinado de Deus. Amém? O que estamos tratando até aqui. Segundo, alguns textos se referem ao reino de Deus como a esfera redentora presente, na qual podemos entrar agora e vivenciar as bênçãos deste reinado. Outras, porém, fazem referência a uma esfera redentora futura, que será realizada no retorno de Cristo e na qual nós, nessa época, entraremos e vivenciaremos a plenitude deste reino. Então preste atenção, a confusão se dá exatamente aqui, porque as Escrituras tanto dizem que o reino de Deus essencialmente é o reinado soberano de Deus, quanto dizem que o reino de Deus é a ação redentora de Deus agora, no presente, na qual já podemos entrar pela obra salvífica de Cristo e desfrutar das bênçãos espirituais, como Efésios 1:3. Mas a mesma Escritura diz que o reino de Deus é uma esfera de redenção futura, e somente na vinda gloriosa de Cristo é que desfrutaremos em plenitude deste reinado. Então a grande questão é que o reino de Deus não é isso ou aquilo, ele é ambos e acima. E quando nós tentamos fragmentar o reino de Deus, as confusões se dão exatamente aqui. O reino de Deus tem pelo menos essas 3 manifestações distintas. Ele fala do domínio soberano de Deus, da extensão do próprio ser dele. Ele fala da esfera redentora presente, o reino de Deus está entre vocês, Jesus disse em Lucas 11:20, já mencionado agora há pouco. Mas Jesus também disse na última ceia, só para deixar mais difícil, em Lucas 22:18, não mais beberei do fruto da vide até que venha o reino de Deus. Aí você diz, Jesus, podia ter facilitado. Jesus aparece pregando, o reino de Deus está próximo. Marcos 1:15. Ok? Por intermédio do seu ministério de milagres, expelindo demônios, ele diz, é chegado a vós o reino de Deus. Lucas 11:20. Na última ceia ele disse, eu não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Lucas 22:18. Pergunta, Jesus, o reino está próximo, chegou ou está vindo? Resposta, as 3 coisas. E você percebe que as verdades espirituais de Deus, já já você vai lembrar porque eu vou falar isso, não cabem dentro dos nossos esquemas filosóficos e da racionalidade humana. O reino de Deus nunca é isso ou aquilo, ele é ambos e acima. Quem me entende, diga glória a Deus. Então, eu confesso para os irmãos que eu tenho uma queda por ensinar esse tema, mas eu tenho que correr, estou correndo, irmão. Ok? As parábolas e o reino de Deus, elas tratam de 3 estágios do reino de Deus na história. As parábolas tratam da progressão, ouça, do reino de Deus na história, de como o reino de Deus está progredindo. Presta atenção. Há pelo menos 42 parábolas, incluindo
os ditos parabólicos. O que são ditos parabólicos? São aquelas pequenas sentenças de Cristo que não tinham uma história inteira, mas eram falas por parábola. Inclusive, os evangelistas vão dizer que Jesus não ensinava nada às multidões que não fosse por parábolas. E ele, quando dá a razão disso, assusta alguns de nós. Eu não vou dizer porquê, vai ler nas escrituras por que ele ensinava por parábola. Você vai começar a ver um Jesus assim, não tão cool como o Jesus de hoje em dia. Tinha uma razão específica. Mas as parábolas vão tratar, digam comigo, da inauguração do reino de Deus, dimensão do reino de Deus, consumação do reino de Deus. Então, você vai perceber, isso a gente vai ver em Mateus capítulo 13. Põe aí, Mateus 13, e eu vou te dar os textos. Primeiro, inauguração do reino. Trata-se da vinda do reino a este mundo e seu processo de implantação. Uma das evidências, escute, isso é maravilhoso, era que os menos favorecidos eram encontrados, reabilitados e reposicionados como cidadãos de uma nova época, de uma nova era, de um mundo vindouro. Escuta, preste bastante atenção. Primeiro, Mateus 13, 3 e 24 são os versículos que iniciam parábolas que falam da inauguração do reino. Mateus 13, 3, a parábola do semeador. Mateus 13, 24, a parábola do joio e do trigo. Preste atenção, ambas parábolas tratam de sementes, tratam de inícios. Quem está me entendendo, diga amém. E os primeiros ensinos de Cristo tratavam do reino de Deus sendo inaugurado entre os homens, no ministério e na pessoa de Cristo. Por exemplo, a gente costuma trazer o texto errado, quando a gente diz o reino de Deus está em vós. Jesus não disse isso, Jesus disse o reino de Deus está entre vós, era Ele. Ele está dizendo, eu sou a evidência de que a nova era invadiu a presente era. Porque o tema do meu sermão é sobre a era presente e a nova era. E nós pertencemos à nova era. Cadê os irmãos da nova era que digam aleluia? Aleluia! Ok? Então, parábola do semeador, do joio e do trigo. Segundo, a dimensão do reino. Deixa eu voltar aqui, perdão. Deixa eu pontuar. Os menos favorecidos eram encontrados, reabilitados e reposicionados como cidadãos de uma nova era. Vocês lembram da resposta de Cristo, quando os discípulos de João chegam e perguntam o que João havia mandado perguntar? És tu o Cristo ou devemos aguardar outro? Lembra, João está preso. Não vou agora opinar sobre o porquê da pergunta, porque eu tenho opiniões distintas da maioria das pessoas, não interessa. Mas João manda perguntar, você é mesmo Cristo ou há de vir outro? Qual a resposta de Jesus aos discípulos de João Batista? Quem lembra? Os cegos veem, os coxos andam, os surdos ouvem, os leprosos são curados, aos pobres, ouça, é anunciado o reino de Deus. Preste atenção, o reino de Deus é subversivo. Ele é um reino de ponta cabeça. Enquanto os reinos deste mundo valorizam indivíduos em destaque, o reino de Deus valoriza os desprezados. Ele alcança primariamente, não apenas, mas em primeiro lugar, o reino de Deus começa entre aqueles que outrora eram desprezados. Por quê? Leprosos eram desprezados pela sociedade e viviam fora dos muros da cidade. Jesus diz, João, os leprosos são limpos. Pobres eram marginalizados pela sociedade. Jesus diz, João, olha que interessante. Para você não achar que Jesus é socialista, também tem essa parte. Olha só, olha, a escritura é maravilhosa, meu Deus do céu. Olha só, coxos andam, surdos, cegos, leprosos são, então pobres deveriam, pobres deveriam repete comigo, surdos, coxos, cegos, leprosos e os pobres.
continuam pobres. Maravilhoso, Rosa. Ouça. A Rosa disse: recebem o reino. A eles é anunciado o evangelho do reino de Deus. Porque o problema dos pobres não é o recurso ou a ausência dele, é o pecado. Então não há em nenhum lugar do evangelho garantia nenhuma que você terá casa própria, carro pago, melhores escolas e condição de vida. Não há garantia nenhuma. A boa nova é o evangelho do reino vindouro de Deus é anunciado a você. E nesse reino, você é encontrado, reabilitado e reposicionado como alguém que pertence à nova era. Ok? E já para dar uma deixa que eu não deveria, das mensagens da semana que vem. Aprove a Deus em sua soberania fazer com que uma mulher que outrora era possessa por 7 demônios, talvez a prostituta, há quem diga que não é, não interessa, devia ter uma vida de pecado terrível para ter 7 demônios. Quem concorda comigo, levanta a mão e diga amém. Ele quis que uma mulher outrora endemoniada fosse a primeira pessoa na história do mundo a proclamar a boa nova do Cristo ressurreto, a anunciar a nova era chegou. Agora escute, as mulheres eram desprezadas e o testemunho de mulheres naquela época não tinha valor em tribunais. Tão forte é isso que quando Paulo vai falar das evidências da ressurreição em 1 Coríntios 15, meu assunto semana que vem, Paulo não cita que foi Maria que chegou no túmulo. Ele diz que Pedro viu, ele diz que mais de 500 irmãos viram, ele diz que todos os discípulos viram, ele diz que ele viu, mas ele não cita Maria. Paulo é machista? Então por que ele não menciona que Maria viu? Simples, ele está escrevendo a gregos e não tinha valor nenhum o testemunho das mulheres naquela época. Ele não despreza, ele só omite porque sabe que eles não tratariam aquilo como algo especial. Muito pior ainda na cultura judaica. Só que no reino de Deus, as mulheres são chamadas a serem as primeiras a proclamar a boa notícia de que o reino de Deus chegou. Dimensão do reino. Trata-se especialmente da maneira pela qual o reino cresce em suas dimensões quantitativas, a serem pessoas acrescidas ao mesmo. Pessoas essas que devem responder positivamente ao convite do reino. Dentro da nossa exposição, ali em Mateus 13, verso 33, Jesus diz que o reino de Deus é semelhante a um fermento, que foi aplicado em medidas de farinha, até levedar toda a massa. O que ele está dizendo? Que o reino, a dimensão do reino cresce de maneira invisível. Olha para mim, presta atenção, isso é essencial. O reino já atua entre nós, já vamos ver pelas escrituras. Mas como atua? Atua no coração daqueles que foram regenerados. É invisível. O reino cresce na medida que as pessoas respondem à mensagem do evangelho e por ele são regeneradas pela fé exclusivamente na obra de Cristo e não nas suas. Glória a Deus. Ouça, o reino agora não tem manifestação política concreta. O reino agora, na presente era, é invisível. É como uma pequena dose de fermento que faz toda a massa. Então, o equívoco está quando esperamos manifestações literais e políticas do reino de Deus. Haviam dias atrás 800 mil pessoas que nada conhecem do evangelho na Avenida Paulista, achando que aquilo tem a ver com o reino de Deus. Quem está me entendendo? Eu disse que você não pode escolher em quem votar? Foi isso que eu disse? Eu disse que você não pode perverter a esperança do reino. O reino agora é interior, invisível, silencioso, mas é como o fermento, um pouquinho só, leveda toda a massa. Se você é um cidadão da nova era do reino de Deus na sua casa, creia,
há mais autoridade em você do que em todos os outros seus familiares que não creem no Evangelho. Amém? Quem me entende? E por fim, aqui na seção das parábolas, consumação do reino. Uma vez inaugurado, torna-se evidente que haverá uma plenitude no clímax da história. Neste momento, ocorrerá salvação e juízo simultâneos. Mateus 13, 48 ao 50. Então, dentro de Mateus 13, você percebe que a ordem das parábolas era inauguração do reino de Deus, dimensão do reino de Deus, a consumação do reino de Deus. Jesus diz que o reino de Deus, aqui nos textos mencionados, Mateus 13, 48 a 50, Jesus diz que o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar, que traz uma grande quantidade de peixes, bons e ruins. Aí depois traz para a praia, separa bons e ruins. Aí ele diz, assim será na consumação dos séculos. Os anjos de Deus vão separar ímpios e justos. Então isso fala da plenitude do reino de Deus. Repita comigo, inauguração, dimensão, consumação do reino de Deus. Disso tratam as parábolas de Jesus. O que não é o reino de Deus? Isso aqui é extremamente importante. Então, voltando ao resto da nossa porção bíblica, olha só, Atos, capítulo 1, versículos 6 a 8. Aqueles, pois, que haviam se reunido... deixa eu te lembrar uma coisa, é difícil. Jesus ressuscita. Aí Lucas diz que ele fica 40 dias com eles, falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E no texto, olha só, as coisas concernentes ao reino de Deus são a vinda do Espírito. Jesus disse, olha, lembra, eu disse que vocês receberiam a promessa do Pai. Lembra do que João pregava? Ele batizava com água, eu com o Espírito Santo. O Espírito virá. E Jesus está comendo com eles. E Jesus, quando Lucas usa o termo e comendo com eles, o grego não é a ideia de que ele estava numa janta. É que durante 40 dias, Jesus ressuscitado, cara, com o corpo glorificado, encontrava eles diariamente para comer junto. Aleluia. Eu fico feliz, cara. Jesus gosta de comer, velho. Porque quando ele estava encarnado, né, chamavam ele de comilão e beberrão. Ele ressuscitou com um corpo que daí não faz mal comer e beber, daí que ele come e bebe mesmo, aleluia. Aleluia, Luique, olha só, meu Deus do céu. Falar isso 12:36 é um negócio pecaminoso, né, gente? Mas olha só, aí ele diz, olha, eu quero falar das coisas do reino, o Espírito está vindo, quem me entende, diga amém. Aí eles estão reunidos e dizem, Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? Imagina Jesus dizendo, Pai, eu quase desisti agora. Foi mais fácil encarar a cruz do que essas pessoas que dizem crer em mim e depositam toda a sua esperança em coisas terrenas e passageiras. Todos os domingos dizem que pertencem ao meu reino e todas as segundas são consumidas de ansiedade se eu vou resolver os problemas terrenos e passageiros delas. Olha, graças a Deus e para a sorte de vocês, eu não sou Jesus. Se eu fosse dizer, Pai, foi mal, fui, cruz, não tá beleza. Isso aqui não dá, cara. Sabe por quê? Porque nós sempre fazemos isso, irmãos. Nós sempre fazemos isso com o Senhor. Restaurarás tu neste tempo o reino de Israel. Jesus diz, eu quero falar sobre o reino de Deus. E vocês estão pensando em um reinado geopolítico, em primazia sobre as nações, em serem exaltados. Lembra aqueles que outrora haviam perguntado, Senhor, no teu reino, poderemos sentar à esquerda e à direita? Jesus diz, parem com isso. Ele morre, ressuscita, eles ainda estão no mesmo tema. O tema do Cristo ressurreto é o reino de Deus. O tema de pessoas que não entenderam o Evangelho é o seu próprio reino. Que Cristo tenha misericórdia de nós, meus irmãos. Eu sempre falo para minha esposa que eu tenho uma contabilidade diferente da vida. As coisas que fazem as pessoas se inquietar, normalmente não me fazem me inquietar, sabe por quê? Eu tenho convicção de quem eu era. E quando eu penso em reclamar em alguma coisa, eu lembro, eu era um miserável, drogado, rebelde. E Cristo me salvou tão maravilhosamente.
e tem me permitido pregar o seu evangelho. Isso não tem me dado dinheiro. Isso não tem me dado status, nem fama, nem primazia. Custa dinheiro para mim. E gera perseguição. Mas eu sempre, quando prego o evangelho, termino dizendo: que privilégio me foi dado. Eu não tenho medo da cara dos homens. Tenho tantos amigos meus aqui, volta e meia eu vou pregar numa igreja X ou Y, a galera vai, será que o Vieira vai, a mega igreja, famosona, e vai todo mundo assistir, chega lá e eu largo o aço, e todo mundo diz, nossa, é verdade, porque eu quero bater em todo mundo? Não, porque eu quero ser fiel ao tema do meu Senhor ressurreto, é o tema dele, é o meu tema, aleluia, glória a Deus. E aí Jesus disse, não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Dito de maneira simples, eu não vou explicar, ele não respondeu nem sim e nem não. Porque a resposta aqui depende de um tema extremamente complexo na teologia, o lugar de Israel no plano de Deus. Nunca vou tentar responder isso agora. Eu só quero dizer que Jesus disse, cara, deixa isso para lá. Não, sabe tipo, quando a Fran fala sempre isso pro Ben, né? Que o Ben está naquela fase que tudo a gente está conversando no carro. Quem, mãe? Quando? Quem falou? Ela fala, não te interessa. As mães, cadê as mamães aí, né? Tem vezes que até eu falo, amor, dá uma aliviada. Diz, meu Deus, ele fica, vocação para jornalista, promotor, sei lá, interrogador. Sabe o que Jesus respondeu? Não te interessa. Vocês não estão entendendo o que eu estou falando? Olha só, mas o que importa para vocês, povo da nova era, recebereis poder ao descer sobre vós e ser-me-eis minhas por toda a terra. Sabe o que Jesus fala? Que o povo da nova era precisa entender que ele só precisa de uma coisa para viver na era presente. O Espírito Santo de Deus. Ele está dizendo, vocês precisam entender o seguinte, vocês precisam do Espírito. Mas e o reino é Israel? Vocês precisam do Espírito. Por isso, ele ascende aos céus aqui e diz, esperem na cidade, até que do alto vocês recebam a promessa do Pai. E 10 dias depois, completando 50 desde Páscoa, eles estão no mesmo lugar. Paulo diz que ele foi visto por mais de 500 irmãos, olha para mim, mas haviam aproximadamente 120, sabe por quê? Porque a grande maioria não pôde esperar 10 míseros dias. E perderam o maior evento da história da nova aliança, a vinda poderosa do Espírito Santo. Quem está me entendendo? Jesus está dizendo, quanto a vocês, tratem de esperar pelo Espírito de Deus. Então, vamos avançando. O que não é o reino de Deus? Político ou espiritual ou ético? Preste atenção. A confusão não se dá apenas por não entendermos as manifestações distintas e as manifestações, não, eu usei o termo, eu quero separar aqui, desculpa aqui. A progressão do reino nesta era. Então, há manifestações distintas do reino de Deus e há progressões diferentes de como o reino atua na história da redenção. Amém, gente? Aí a gente fica nessa discussão. O reino de Deus é político? É espiritual? É ético? Tem gente que diz, não, o reino de Deus é político. Vamos votar no mito, baixar a lei cristã. Quem não quiser, a gente queima vivo. Amém? É o reino na força do braço. Sou conservador, armamentista, vou meter bala mesmo, bandido bom é bandido morto, igualzinho Jesus na cruz. Olha, imagina o bandido estava lá, Jesus tem misericórdia, ele diz, bandido bom é bandido morto. Foi isso que Jesus falou? Hã? Eu sou de esquerda, irmão? Deixa eu replicar para vocês. Toda vez que eu falo isso, eu depois me arrependo com o teor que eu falo. Mas eu vou dizer bem devagarzinho. A esquerda é um lixo! Entenderam? Eu estou falando das coisas celestiais aqui. Eu odeio a visão de mundo conservadora, eu odeio a visão de mundo progressista.
Eu amo a visão de mundo do Cristo ressurreto. Amém? Por favor, não torça as minhas palavras. Então a gente fica nessa discussão. Por quê? Porque a gente tem uma maneira hegeliana de ver a história. Ou é isso, ou é aquilo. Ou é tese, ou é antítese. Rapidinho. Se abordarmos o reino de maneira estritamente política, tenderemos ao triunfalismo. Ou seja, qual a ideia que a igreja vai estabelecer o reino? Quem já ouviu algum pastor gritando em conferência, vamos estabelecer o reino de Deus? Levanta a mão aí, quem já ouviu? Aleluia! Falácia, não tem base bíblica, não é a mensagem do evangelho. Ouça, Jesus disse, vocês receberão o Espírito e serão... A igreja não foi chamada a estabelecer o reino, ela foi chamada a proclamar o reino de Deus, na medida em que Ele reina em nós. Quem está me entendendo? Haverão melhorias no mundo? Haverão, já vamos chegar lá. Mas a gente vai tender a procurar implantar o reino de Deus, solapando os outros sistemas e reprimindo todo aquele que não sujeitasse ao reino de Deus. Esse foi o pecado da igreja medieval. Agora escuta, querido, a gente reprime as pessoas que se opõem ao evangelho, mas Cristo não fez isso. Jesus pregava o evangelho e alguém dizia não, ele falou, tudo bem. Ele pregou o evangelho para o jovem rico, vende tudo e me segue. Ele falou, não, beleza, está tranquilo. E nós, seu maldito, esquerdopata, comunista, aqui não. O que é isso? Você prega o reino de Deus, não quer? Não quero. Né? Você pode até dar uma deixa lá, vou dar o spoiler, vai dar ruim no final para você, mas está tranquilo. Quem está me entendendo? É por isso que as pessoas odeiam a igreja. Não é porque a igreja está sendo perseguida por causa da justiça, é porque a igreja é rude, a igreja é mal educada, não sabe proclamar o evangelho e deixar a pessoa se posicionar. Que é obrigar a pessoa a crer no evangelho. Jesus não fez isso. Segundo, se a gente tiver uma interpretação somente espiritual, nós tenderemos ao escapismo. O que é o escapismo? Deixar a terra e morar no céu. É a teologia do irmão Lázaro. Ainda bem que eu vou morar no céu. Oh, eu vou subir. E ao misticismo. Há uma espiritualidade que não tem nenhuma ação concreta. Ok? Preste atenção. E também uma visão estritamente espiritual do reino desestimulará o engajamento cristão no mundo. Então, o reino não é estritamente político, vai gerar triunfalismo e, em casos mais extremos, totalitarismo. Vamos procurar estabelecer o reino na força. A igreja medieval já cometeu esse pecado e a gente tem cometido ele ao longo da história. Se a gente vê o reino estritamente como uma realidade espiritual, a gente vai ter uma mentalidade escapista, o mundo é que se lasque, e vai desengajar e desestimular a missão cristã no mundo. Então não, nós não estamos dizendo que a atuação da igreja não traz melhoria para o mundo. Ela traz melhoria para o mundo, ela não traz redenção. Deixa eu te explicar. Você conhece a história de algum avivamento? Já leu ou ouviu? Eu posso citar inúmeros, mas eu não vou citar nenhum agora que eu não tenho tempo. Eu só quero dizer que você lê histórias de moveres de Deus, que cidades inteiras foram afetadas. Haviam regiões na Inglaterra de John Wesley, que por mais de 100 anos, vilarejos não tiveram bebida alcoólica posterior à passagem de John Wesley lá. Coisa gloriosa, mas hoje são um bando de alcoólatra. Mas o que é isso? É que a igreja testemunha, ela promove melhoria, mas não é redentivo. Por isso regride a situação de pecado. A redenção nunca regride. Quando Cristo vier em glória, aí ele vai redimir por completa a criação. Aí não volta mais ao estágio de pecado, quem está me entendendo? Então a igreja precisa trabalhar assim. Por fim, se a gente tem uma abordagem unicamente ética, escute, gente, do reino de Deus, isso nos levará ao moralismo. Vocês sabiam que tem muita gente que acha que o reino de Deus é ética? É isso que o conservadorismo prega. Que você precisa ser uma boa pessoa, mas a Bíblia diz que não há quem faça o bem, em Romanos 3. Como que você vai ser uma boa pessoa? Não é que você seja ruim. Você é pior do que?
O que pode mudar isso? O conservadorismo? O evangelho. Por isso está cheio de conservador no terceiro casamento. Aleluia? Mas deixa isso para lá. Então tenderemos ao moralismo. E também, olha só, ver o reino de Deus como uma tão somente ética, reduzirá o poder de transformação na mensagem do reino. O reino transforma o coração de pecadores. E o reino, sim, impacta realidades. Então, nós não podemos tratar o reino como isso ou aquilo. Então, diga comigo, o reino de Deus não é isso ou aquilo. Antes, ele é ambos e acima. Nesse nosso estudo, para a gente tentar acelerar no máximo aqui agora, presta atenção. Então, quando estivermos estudando o reino de Deus, a gente precisa fazer a pergunta-chave. Qual é a pergunta-chave? Qual é o sentido de reino que o contexto da Bíblia está trazendo? Está falando do reinado de Deus? Da esfera redentora presente? Da esfera redentora futura? Como que eu trato esse texto falando sobre o reino de Deus? Porque eu fico tendendo a abordar o reino de Deus de maneira política, de maneira somente espiritual, de maneira somente ética. O reino de Deus tem política, o reino de Deus tem sua própria espiritualidade, o reino de Deus tem sua própria ética. A gente vai ver isso. Mas não é a ética, a espiritualidade e a política dos homens. Quem me entende, diga amém. Então, olha só, por exemplo, a pergunta é, em qual sentido o termo reino está sendo usado aqui? Ok? Então, Cristo pregava o evangelho do reino dos céus, não o evangelho no reino dos céus. O que isso quer dizer? Que é o reino dos céus, e não apenas o reino no céu. Significa que nossa esperança reside na vinda gloriosa do reino, e não em nossa partida desse mundo. Ele pregava o reino dos céus, ou seja, céu é a origem de onde o reino está vindo, e não o destino para onde estamos indo. A não ser que nós morramos antes da vinda gloriosa de Cristo. Aí já está com o Senhor. Mas aí se está lá com o Senhor agora no reino dos céus, porque Ele também reina no céu, quando Ele voltar, volta com Ele em glória. Quem está me entendendo? Diga comigo, nossa esperança reside na vinda gloriosa do reino. E não em nossa partida deste mundo. Então, para nós fecharmos essa sessão e chegarmos à conclusão, eu gostaria que todos sentassem, por favor. O reino de Deus não é o céu, não é Israel e não é a igreja, embora todas essas esferas pertençam ao reino de Deus. Não é isso ou aquilo, é ambos e acima. Amém, gente? Isso é central para entendermos. Então, nós poderíamos concluir dizendo que o reino tem essas três manifestações na história da redenção. Salmo 145, 13 diz que de uma eternidade a outra Deus reina. O reino de Deus é eterno. Lucas 11, 20 diz que o reino de Deus já estava entre os homens. O reino de Deus é presente. Lucas 22, 18, Jesus disse, eu não mais beberei do fruto da vide até que venha o reino de Deus. Então o reino de Deus também é vindouro. Repitam, eterno, presente, vindouro. Então, aqui está a chave para entendermos como eu vou concluir o sermão. Escute, na história normal dos homens, há uma linha de tempo. Tem uma coisa que você não pode fazer, voltar no tempo. O tempo só avança, certo? Aconteceu? Aconteceu. Na história do reino de Deus, não. Na história do reino de Deus, o reino de Deus está aqui, ó, olhem para mim, no futuro, em plenitude. Mas a vinda de Cristo fez o reino de Deus fazer isso aqui, ó, se sobrepor à era presente. O reino de Deus pertence à nova era vindoura. Mas o que aconteceu? Ele se sobrepôs. E na pessoa de Cristo, olhem para mim, a era presente foi invadida pela nova era. Isso é o que os evangelhos estão nos contando. Isso ainda não é pleno, mas já é real. E isso muda radicalmente como as coisas são. Quando Cristo ressurge, olha que coisa gloriosa, nosso assunto da semana que vem.
E ele está com um corpo glorificado. Por isso ele não é reconhecido imediatamente por Maria, pelos apóstolos, pelos discípulos no caminho de Emaús, que ele está em seu corpo glorificado. É ele, mas é ele glorificado. Olha só, quando Cristo ressuscita dentre os mortos e passa 40 dias na terra, algo que nunca havia acontecido antes na história acontece. É Cristo, tá? Mas eu vou dizer assim, ó, uma porção da nova era, do mundo vindouro de Deus, agora está presente no mundo velho. Isso mexeu com o cosmos e com o cronos. A era de Deus se sobrepôs sobre a presente era. Por isso esse reino que é de uma eternidade a outra, se tornou presente. Mas ele só é pleno no futuro. Eterno, presente e vindouro. Quem entendeu o básico disso? Diga amém. Amém. Para concluirmos, quais as implicações de compreendermos essa verdade? Por exemplo, eu trouxe aqui a Bíblia King James, não precisa ler o texto, mas Mateus 24:3, que é o sermão profético, os discípulos perguntam a Jesus e a King James traduz assim, eles dizem, Senhor, que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Então, versões como a King James traduzem essa palavra como mundo e traz a ideia que o mundo irá acabar. Mas não é isso que as Escrituras ensinam. O termo grego em Mateus 24:3 é aion, significa era, e não cosmos, tempo. Foi o assunto do pastor Felipe na escola bíblica de terça-feira, 19h30, você é convidado. Quem está me entendendo, diga amém. Presta bastante atenção. Os discípulos não estavam perguntando sobre o fim do mundo, eles estavam perguntando sobre o fim desta era, desta dispensação, desse tempo. E aí, nós agora começamos a entender por que nós somos o povo da nova era. Entender que há duas eras, a era presente e a era do reino de Deus, nos livrará de uma perspectiva escapista e de uma perspectiva triunfalista. Agora vai colocar a gente em uma constante tensão. Por quê? Embora não sejamos como Cristo, não estamos completamente ressuscitados e glorificados, escuta, a gente já pertence à nova era. Porque o Espírito de Deus habita em nós, só que a gente vive na era presente. Então, qual é a característica de um cristão genuíno? Ele vive em constante tensão. Por quê? Porque ele é da nova era, mas está na era presente. Então, quem é o verdadeiro povo da nova era? A igreja. Diga eu sou da nova era. Inclusive, os profetas, que é o assunto dos pastores Fábio e Deis, deixa eu dar a dica. Visitem o canal Crescer e Frutificar no YouTube. Maravilhoso. Os pastores Fábio e Deis trabalham lá vários temas e estudaram vários dos profetas. Eu assisti a aula de Joel, maravilhosa. Você começa a olhar para os profetas e você vê que os profetas não falavam de um lugar quando falavam da vinda do reino. Eles falavam de um dia. Naquele dia. Ou seja, não é sobre sair daqui e ir para o céu, é sobre a nova era chegar. É o futuro de Deus invadindo o presente. Quem está me entendendo, diga amém. Então é um assunto que a gente ainda vai ter que trabalhar um pouco mais, mas preste atenção, eu preciso que entendamos a característica dessa era. Isso aqui é central. A presente era, o tempo que nós estamos, ok? O Deus dessa era é Satanás. 2 Coríntios capítulo 4, verso 3 e 4, Paulo diz, o Deus deste século, grego aion, era, tempo, cegou o entendimento dos incrédulos para que eles não vejam a beleza de Deus na face de Cristo. Então quem é o Deus dessa era? Satanás. Então nós pertencemos a essa era? Nós pertencemos à nova era. Escute, Satanás é o Deus dessa era. E ele cega o entendimento dos incrédulos. E outras duas coisas importantes, não vai dar tempo de passar no texto para a gente ir concluindo. A natureza e o funcionamento desta era. Gálatas 1,4 diz que essa era é perversa. Qual é a natureza dessa era, gente? Perversidade. Então não fique tão em choque quando você ver as perversidades no mundo alheio. Claro, você não deveria achar normal e deixar de sentir atenção e orar. Mas a gente diz, meu Deus, como que alguém é capaz de fazer isso, querido? Você leu o Evangelho?
O Evangelho dizem que os homens são radicalmente depravados. Não é que eles sejam ruins, são piores do que podem imaginar. Então, essa era perversa. E na parábola de Mateus 13, 22, do semeador, Jesus diz que a semente que caiu entre os espinhos é aquele que recebe a palavra com alegria. Aleluia, glória a Deus, é forte, hein? É forte, hein, Brasil? Mensagem forte do pastor. Aí Jesus diz assim: só que os cuidados deste mundo, grego era, e as riquezas sufocam a palavra do reino. Então essa era tem um Deus, Satanás. A sua natureza é perversa. Seu funcionamento é sufocar a palavra do reino. E sabe como ela faz isso? Hoje em dia, de uma das maneiras mais práticas, te oferecendo tudo que você considera necessitar nas suas redes sociais. Você precisa disso, você precisa daquilo, você precisa daquele outro, você precisa comprar isso, você precisa isso, meu Deus, saiu isso novo, ai, um modelo, isso. E aí não sabe porque está deprimido, ansioso e não tem alegria em servir a Deus. Porque essa era perversa está sufocando a palavra de Deus. Por quê? Porque você não gasta tempo com a palavra de Deus, você gasta tempo com as suas redes sociais. Então nós precisamos entender que houve uma sobreposição das eras. Digam graças a Deus. Nós não precisamos viver de acordo com a perversidade dessa era presente. E nós nem precisamos permitir que ela sufoque a palavra do reino de Deus. Nós podemos nos levantar em fé. E aí o papel da igreja em comunhão, dizer: irmão, socorra-me, eu estou sucumbindo aos cuidados dessa era, eu tenho amado o presente século, tudo que me dá alegria são coisas e mais coisas, socorro, irmão, eu sou um falso crente, ore por mim para que eu seja salvo. Aleluia. E aí quando você encontra um crente genuíno no jardim de infância, você acha incrível. Porque a nossa média é literalmente medíocre. Se todas as famílias aqui nessa comunidade vivessem a partir das coisas concernentes ao reino de Deus, Curitiba veria o que os discípulos de Jesus são capazes de fazer. Esperança exclusivamente em Cristo. Eu ia testemunhar, eu não vou. Eu vou chorar e vai demorar mais. Então a plenitude do reino é vindoura. Agora eu quero, para encerrar, Mateus 12, 24 a 29. Para que vocês entendam o que eu estou falando aqui. Precisamos ou não de repreensão, meus irmãos? É para você e para mim essa mensagem ou não, irmão? Não é para a pessoa que você está pensando que já está aqui. É você que tem que criar vergonha na sua cara. Aleluia! Diga: sou eu, Jesus. E mais o pastor também. Bora lá. Olha só. Então eu quero que vocês entendam como a era do reino de Deus se sobrepõe e se torna presente. Os fariseus, ouvindo isso, começaram a dizer que Jesus expulsava demônios por Beelzebu, o príncipe dos demônios. 25. Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, disse: todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. E se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo, como subsistirá, pois, seu reino? E se eu expulso demônios por Beelzebu, por quem os expulsam então os vossos filhos? Portanto, eles mesmos serão os vossos juízes. Agora, mas se eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, é conseguintemente chegado a vós, todos juntos, o reino de Deus. Então o reino chegou, diga aleluia. A plenitude dele é na era vindoura, mas ele já está aqui. Não estamos sujeitos à perversidade e ao sufocamento. Somos filhos do reino. Agora olha o que ele diz. Ou como pode alguém entrar em... Lê só a palavra para mim, hein? Casa do homem valente e furtar os seus
bens. Se primeiro não manietar ou amarrar o valente, saqueando então a sua casa. Preste atenção. Do que Jesus está falando aqui? Ele começa a expulsar os demônios. Por quê? Porque Satanás é o rei, ele é o príncipe, ele é o Deus dessa era. Mas quando Jesus chega, significa que a era do reino de Deus invadiu a presente era. Ainda não em plenitude, mas já por intermédio do ministério de Jesus. Ele diz, eu estou expulsando demônios, não é por Beelzebub, porque nem Satanás se divide, só os crentes. Aleluia. Ele diz, não, eu estou expulsando demônios pelo Espírito de Deus, e isso demonstra que o reino chegou. Diga aleluia. Isso é a melhor notícia. Ok? Só que daí ele diz o seguinte, olha só, deixa eu explicar a vocês. Como alguém pode entrar na casa do homem valente e furtar os seus bens sem primeiro amarrá-lo? Escuta, casa é essa era presente. O homem valente é Satanás. Os seus bens são homens e mulheres escravizados pelo pecado. E quem está saqueando ele é Cristo Jesus. Como ele está amarrado? Está amarrado, irmão. Fica tranquilo, Jesus já fez isso. Agora, eu ia entrar na discussão, mas não vou. A palavra que Jesus usa para amarrar, manietar, no grego é del, significa subjugar, colocar sobre as ordenanças de uma lei. Como Jesus tivesse delimitado e disse, só pode até aqui. Olha se corrobora com o que Jesus disse depois para a igreja. Eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não. Por quê? Porque o valente está privado de força. Ele está completamente destruído? Não. Lá em 1 Coríntios 15, para quem quer anotar, 24 a 28, mostra que Jesus vai reinar até vencer o último inimigo. E o último inimigo a ser vencido é a morte. Jesus já venceu a morte nele, mas a morte em nós já foi proclamada a derrota dela, mas ela ainda nos vence. Quem está me entendendo? Não mais eternamente, mas agora. Mas na vinda de Cristo, a morte vai ser vencida. Quem são os inimigos de Jesus? O diabo, o pecado e a morte. Repete, o diabo, o pecado e a morte. Então olha só, o diabo, o pecado e a morte já foram vencidos na cruz do Calvário, mas não foram destruídos. Tanto o diabo, quanto o pecado, quanto a morte ainda atuam. Quem está me entendendo? Só que os filhos do reino já são eternos, mas sofrem opressão do diabo, do pecado e da morte, sim ou não? Mas o que Jesus está dizendo é, a nova era já começou, fiquem em paz, eu já estou proclamando a derrota completa, a destruição absoluta do diabo, do pecado e da morte. Ele entrou na casa, era presente, amarrou o homem valente, Satanás, e começou a libertar os seus bens, homens e mulheres outrora escravizados do pecado, agora servos do Deus Altíssimo, o povo da nova era. Quem me entende, diga amém. Então isso é maravilhoso. Agora eu quero encerrar com vocês, quero chamar aqui o time de música, só como a gente fez no primeiro, Caldeira, porque eu quero fechar. Presta atenção. Agora há uma maneira de demonstrarmos o poder do reino de Deus. Olha só, o reino de Deus, não é aqui, para a gente encerrar. Falamos de política, de espiritualidade e de ética. Olhem só, a política do reino, submissão radical às leis de Deus. Como se faz política no reino de Deus? Obedecendo, porque um reino tem rei, súditos, leis e um lugar. Então, como nós demonstramos a política do reino? Submissão radical. O texto de Mateus 5,41, ouçam, nos diz o quê? Jesus disse assim, se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele, não perde essa parte do sermão. Se te obrigarem a andar 1 milha, vai com ele. Sabe por quê? Porque um soldado romano tinha prescrição em lei para ordenar alguém caminhar 1 milha carregando um objeto. Ele não precisava carregar. Aí Jesus diz, quando um soldado romano do Império Vermelho, que te oprime, te ordenar a andar 1 milha carregando um objeto, se oponha, vá para as ruas, se levante em rebelião, encontre um rei mais poderoso do que César para vocês nesta terra. Sim? Ele diz,
ande a segunda. Sabe por quê? Porque andando mais uma milha, o soldado ia dizer: o que você está fazendo? Eu te ordenei andar 1 milha, porque você andou 2? E você responderia: porque eu estou sujeito a uma autoridade maior do que César. Deixa eu te explicar a política do reino. Ela nunca é vingativa, ela nunca é devolutiva, ela nunca trata do meu direito, ela trata sempre da glória de Deus e do testemunho de que a nova era chegou. E o soldado ia dizer: o quê? É assim como Cristo na cruz, entregando-se em obediência radical à vontade e às leis do Pai. Olhe para mim. Ele poderia ter arrancado aqueles cravos, como eu já disse para vocês, ele poderia ter orado e 72 mil seres angelicais destruiriam todas as pessoas no Getsemane. Ele disse: Pedro, eu não preciso de ajuda, guarda a espada. Eu vou demonstrar a política do reino. E então, morrendo completamente nu, e como fraqueza para este mundo, que a política deste mundo é bélica, é violenta, é devolutiva, é agressiva, é vingativa. Por isso que me entristece ver os cristãos achando que a nossa esperança, meu Deus, eu não consigo mais, eu não aguento mais ver crente falando de política. Tem hora que Senhor, você me perdoa. Não suporto mais ouvir a ignorância dessas pessoas que profanam o teu nome. Tu és o único rei. E ninguém quer mostrar o poder e a política do reino, sabe por quê? Porque o poder e a política do reino é mostrado na nossa obediência radical a Deus. Então Cristo morre, podendo sair daquela cruz, e quando ele morre, o soldado servo de César, vendo aquele cara nu, abandonado pelos amigos, se dizendo filho do Deus Altíssimo, morrer sozinho, quando ele morre, o soldado cai de joelhos aos pés da cruz e diz: verdadeiramente ele era o Filho de Deus. Ele é salvo por entender uma nova política, uma nova forma de demonstrar poder. É amando mais, é sacrificando mais. Se te derem um tapa na face, política do reino. Se te obrigarem a andar 1 milha, política do reino. Se te roubarem a capa, dê também a túnica, política do reino. Quem quer fazer política à luz do reino de Deus? Se oprimirem vocês, obedeçam a Deus. Quando que nós desobedecemos às autoridades? Quando elas nos proíbem de pregar o evangelho. Do contrário, Deus vai acertar as contas com elas. Segundo, a espiritualidade do reino. Leiam comigo, família. 1, 2, 3. Orar, jejuar, dar, servir e abençoar. Espiritualidade do reino. 2 coisas. É uma espiritualidade de fraqueza. Porque quando o dia mal chega, ou quando alguém se opõe a mim, diferentemente de pessoas agressivas, violentas, com uma espiritualidade deste mundo, nós oramos. Nós nos damos a posição que o crente briga. Senhor, não há em mim força para vencer isso. Senhor, o homem mau, o salmista, gente, o homem mau se levanta, Senhor. Estou completamente abandonado, mas eu sei em quem tenho crido. Então nós oramos, nós jejuamos, precisamos do poder do reino. O que a gente faz? Abraça a fraqueza. O que é isso, gente? Que espiritualidade? E ainda eu diria mais, ela não é só uma espiritualidade de fraqueza, ela é uma espiritualidade coletiva. Dar, servir e abençoar. Não é a espiritualidade individualista dessa era perversa. É a espiritualidade coletiva. Eu preciso de alguém, porque eu quero abençoar. Eu quero dar financeiramente para alguém. Eu quero servir alguém. É uma espiritualidade coletiva. E por fim, a ética do reino. Colossenses 1,13 diz que Ele já nos transportou do império das trevas para o reino do seu Filho amado. Mudança de reino implica em mudança de princípios. Repete comigo: mudança de reino implica em mudança de princípios. Você pertence à nova era? Você pertence ao reino de Deus? Quais valores regem sua vida? Ontem uma pessoa disse para mim, tadinha, na boa intenção, falou: pastor, você tem que usar o Logos, que é uma ferramenta de estudo maravilhosa. Que ela viu eu com os livros lá, eu prefiro os livros na verdade. Falei para ela: querida, é muito cara a ferramenta, maravilhosa. Ela falou: não, vou comprar essa semana, eu te dou minha senha. Eu falei: não, muito obrigado, é indevido você fazer isso.
Mas está tão normal. Nós vamos burlar então o sistema de teologia? Quem está me entendendo? Não faz isso, que não me faz pecar não, querido. Eu nem tentado fiquei, porque eu falei, não, querido. Obrigado, irmão. A ética do reino, nós vivemos a partir de outros valores. E o Sermão do Monte já nos deixa claro isso. Então, as duas sentenças finais da nossa mensagem. Muito obrigado, gente, pelo tempo de vocês. Mas privilegiados são vocês de ouvirem o Evangelho. Amém? Primeira, o reino realizado, consumado, pleno, é a destruição completa do mal. Diga amém. Apocalipse 21:4 diz: não haverá mais choro, nem pranto e nem dor, porque todas as coisas serão passadas. Ontem a gente recebeu a notícia, escuta, de um casal de pastores que a gente conheceu recentemente, que estava lutando com um câncer na filha deles, câncer na cabeça. 12 anos a menina. Ontem uma irmã nos contou, a menina morreu. Vou ligar para o pastor amanhã. O que você fala para um pastor fiel a Deus que a sua filha, após 5 anos, sendo destruída pelo câncer na cabeça, morreu? Eu já sei o que falar. Eu vou dizer, meu irmão, chegará o dia em que Deus enxugará dos seus olhos e da sua esposa toda lágrima. A morte já não existirá. Não haverá nem pranto nem dor. E você encontrará sua filhinha ao lado do Cristo de Deus, com um novo corpo, do qual o câncer não pode mais matar. Mas é fácil no dia da angústia? Só que se os meus olhos estão nisso, precisam estar. Precisam estar. Eu já falei para vocês várias vezes, vou contar que no primeiro culto eu não ia. Quando meu irmão mais velho morreu, há quase 3 anos atrás. Depois de 27 anos de sofrimento da dona Elisete, gente. Eu não sabia como dar a notícia para minha mãe. E as primeiras palavras da boca daquela serva de Deus. Vou contar para vocês aqui de novo. Quem não conhece minha mãe está perdendo. Eu disse, guerreira, preciso falar com você. Foi assim mesmo, não consegui falar. Ela disse, o Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito é o nome de Jesus também nesse dia, filho. Eu disse, meu Deus, me ajuda a viver o Evangelho como a minha mãe. A saber que um dia o mal será destruído, amém? Aleluia? Minha esperança está nisso. Em dias maus como esse, a missão central do reino de Deus é a destruição completa do mal. Glória a Deus. E por fim, o reino realizado, consumado, é a presença suprema e irrestrita de Deus entre os homens. Sabe como as Escrituras definem o reino de Deus em plenitude? Apocalipse 21:3 diz: eis aí o tabernáculo de Deus entre os homens, pois com eles habitará. Sabe o que é o reino de Deus? Deus, em sua presença suprema e sem nenhuma restrição. Sem a restrição do pecado, de corpos mortais, da morte. Tão glorioso dia, quando Cristo romper os céus, o Cristo que ressuscitou no domingo de Páscoa, e que vem em glória breve. Tão glorioso dia, meus irmãos, onde as nossas angústias, a nossa luta contra o nosso próprio pecado, nós podemos dizer, bendito é o reino de Deus entre os homens. A que sejamos o povo da nova era. A mensagem dessa manhã é: a nova era chegou. Curva a sua cabeça. Pai, te damos graças nessa manhã uma vez mais. Erguemos o nome de Jesus, Senhor, o Rei do reino, aquele que colocará cada um dos seus inimigos prostrados e serão amplamente destruídos com sua vinda gloriosa. Senhor, que cada um receba conforto agora. Eu oro em especial pelos pastores mencionados. Os alcance agora mesmo. Traga a esperança descrita em Apocalipse 21:4. Que eles entendam que esse sofrimento não precisa de uma resposta objetiva. Porque o Evangelho não é a resposta imediata para os nossos sofrimentos. É a solução eterna para eles. Que eles sejam alcançados agora mesmo, Senhor.
e todos os demais sofrimentos nossos aqui, de nossos familiares, recebam a perspectiva da ressurreição. Que possamos ver as coisas a partir de um novo olhar, porque Cristo ressuscitou dentre os mortos e mudou para sempre como as coisas são no mundo, Senhor. Nós oramos, Jesus. Bendito é o seu santo nome, Jesus. Senhor, traga encorajamento e refrigério para aqueles que precisam agora mesmo. Que eles sejam cheios dessa verdade, de que o reino vindouro já está entre nós. E não precisamos sucumbir à perversidade dessa era presente, e tampouco aos avanços na tentativa de sufocar a palavra em nós. Senhor, nos sustenta pelo Teu Espírito e nos livra das falsas esperanças, nos livra dos falsos Messias e dos falsos Cristos, nos livra dos ídolos que nós mesmos criamos. Senhor, que não tenhamos satisfação somente em coisas terrenas e transitórias. Elas também servem para satisfação terrena e transitória, mas que a nossa plena satisfação seja celestial e eterna. Nós oramos no precioso nome de Jesus. Aleluia.